Você já viu objetos ou embalagens que lembram a figura geométrica pirâmide? Então, descreva esses objetos. Então, observe aí esta imagem, né, de pirâmides e pense a respeito. Que objetos que você já viu que são parecidos, que lembram uma pirâmide? Então, preste atenção aqui nessas imagens, né? E você, quem não tem esse material, que está com cópias do livro, não tem o livro em mãos, não vai ter esse material complementar para estar fazendo esse objeto. Mas quem tiver, pode olhar lá no final da página e procurar esse material. Quem está com o livro tem para recortar essa pirâmide lá na página 255, né? Quem não está com o livro, está com xerox, não vai ter esta página ainda, tá? Então, o molde que você vai destacar lembra a planificação da superfície de uma pirâmide. Quem não tem, presta bastante atenção nessas figuras para ver como que é essa planificação, tá? Então, às vezes dizemos apenas planificação de uma pirâmide de base quadrada. Então, embaixo da pirâmide, ela lembra, né, ela é um quadrado e depois ela vai montando ela e ela vai virando uma pirâmide. Então, observe com bastante atenção todas as figuras, tá? No xerox ou no livro, observe bem para você entender. E nós já falamos também o que é planificação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a planificação e aqui eu tenho a figura montada, né? Como se fosse um sólido geométrico aqui, tá? Então, observe a diferença, né? Quando é uma planificação e quando é o objeto montado. Então, observem aí novamente. Então, aqui, como se fosse um desenho numa folha, eu tenho a planificação. E quando eu monto essa figura, eu vou ter essa imagem aqui da pirâmide montada. Então, preste bastante atenção nisso. Então, nós vamos ver agora faces, vértices e arestas. Preste bastante atenção nesses nomes. Você vai observar a pirâmide e vai estar observando todas as características da pirâmide. Então, observe aí as representações de uma pirâmide de base quadrada e depois responda. Então, olhe bem a imagem, veja aí por que é chamada de face quadrada e responda. Então, quantas faces essa pirâmide tem? Então, veja que eu coloquei ali do ladinho, né, que faces é igual a lados. Então, quantos lados essa pirâmide tem? 5. Quantos vértices essa pirâmide tem? Então, lá também na figura eu coloquei ali o que são vértices, né? Os pontinhos ali, a pontinha onde se encontram, né? Cada lado ali são os vértices. E quantas são as arestas? 8. A respeito de faces, vértices e aresta, a professora vai estar colocando um vídeo para vocês assistirem, para vocês tirarem as dúvidas, entenderem direitinho o que são, né, esses nomes, o que eles significam, então, para vocês conseguirem entender. Quais figuras geométricas planas formam as faces desta pirâmide? Então, se ela tem face quadrada, então a partezinha de baixo é um quadrado e os lados formam triângulos. Conforme a figura geométrica da base, cada pirâmide recebe um nome. Essa é uma pirâmide de base quadrada. Então, a parte que fica por baixo é quadrada. Observe outras pirâmides, né? Então, pirâmide de base triangular. Então, a parte de baixo da pirâmide é um triângulo, né? É triangular. Então, essa pirâmide tem 4 lados ou faces, tem 4 vértices
figuras geométricas formam as faces dessa pirâmide? Então, triângulo. Pirâmide de base pentagonal. Então, também é um outro tipo de pirâmide, a parte de baixo é um pentágono. Então, essa pirâmide tem 6 faces ou lados, 6 vértices. Então, olhem lá os vértices, ó, são esses pontinhos vermelhos aí, tá? Então, observe aí a imagem com atenção. E as arestas são 10. Quais figuras geométricas formam as faces desta pirâmide? Então, triângulos e pentágono. Aí eu tenho mais uma pirâmide de base hexagonal. Então, é um hexagonal, base da pirâmide. Então, a parte de baixo lembra um hexágono. Quantas faces ou lados essa pirâmide tem? 7. Quantos vértices? 7 também. Quantas são as arestas? 12. Quais figuras geométricas formam as faces? Então, embaixo um hexágono e nos lados, observe lá a figura, são triângulos. Então, aqui eu vou ter uma atividade descobrindo padrões. Quantos triângulos? Observe a sequência de figuras, né? Então, eu tenho lá a primeira figura, tem só um triângulo. A segunda, eu tenho 4 triângulos. Aí, eu tenho a terceira, a quarta e a quinta figura. Você consegue identificar um padrão nessa sequência de figuras? Qual? Então, observe aqui com atenção, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho, na primeira figura, ó, eu tenho só um triângulo aqui embaixo, ó, aqui na base, né? Aqui na segunda figura, eu tenho 2, 3 triângulos. Na terceira, eu tenho 2, 3, 4, 5. Na quarta figura, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na quinta figura, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que eu consigo perceber aqui? Que aqui na base dos triângulos, sempre tem números ímpares, né? Então, 3, 5, 7, 9. Então, todas elas começam aqui embaixo a base com número ímpar de triângulos. Aí, eu tenho uma tabela para preencher. Então, podemos escrever uma multiplicação para indicar o total de triângulos em cada figura. Então, observe os exemplos e faça o mesmo para as demais figuras. Então, na primeira, eu tinha um triângulo. Então, 1 vezes 1, quantidade de triângulos, 1. Na segunda, 2 vezes 2, 4 triângulos eu tenho na segunda figura. Na terceira, eu tenho 9 triângulos. Então, 3 vezes 3, 9. Então, se eu tenho lá no primeiro 1 vezes 1, na segunda 2 vezes 2, na terceira 3 vezes 3, então na quarta eu vou fazer 4 vezes 4, 16, e na quinta 5 vezes 5, 25. Ok? Conseguiram entender? Mas aqui, observando novamente os triângulos, você pode pensar: ah, mas eu não entendi porque foi feito 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, observe aqui novamente a primeira figura, que eu tenho aqui, ó, 1, né, vezes 1, né, no ladinho aqui, ó, né, de um pontinho para o outro. Na figura 2, eu tenho, se eu olhar aqui na lateral, eu vou ver assim, ó, um triângulo, 2 triângulos. E aqui do outro lado também, 1 e 2, né? Então, por isso eu fiz 2 vezes 2. Aqui eu tenho 1, 2
figura, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 4. Na quinta figura, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Conseguiram entender por que eu fiz essa multiplicação? Então, se não entendeu, volta na explicação e ouve novamente. Aí aqui, então, eu tenho uma pergunta, né? Seguindo o padrão dessa sequência, então, quantos triângulos terá se eu tivesse uma sexta figura? Se eu tivesse mais uma figura? Então, ali na resposta, eu tenho 36. Mas por que 36? Então, porque, como eu vi lá na tabela, é só multiplicar 6 por 6, 36. E se eu tivesse a sétima figura, seria 7 vezes 7, que é 49. Escreva o total da oitava, da nona e da décimas figuras, por meio de uma multiplicação. Então, aqui também, a oitava, 8 vezes 8, a nona, 9 vezes 9, e a décima figura, 10 vezes 10. Conseguiram perceber qual foi o padrão que foi seguido, né? Como que foi calculado o número de triângulos das figuras? Então, corrija aí com bastante atenção. Depois, eu vou mudar um pouquinho, né, a atividade e eu vou falar sobre possibilidades. Então, observe as opções de sunga e de touca que a equipe de Walter tem para compor o uniforme para o campeonato de natação da escola. Então, eu tenho 5 sungas e 3 toucas de natação. Walter fez uma combinação entre cor de sunga e de touca, sunga listrada e touca preta. Então, observe como foi feita essa combinação. Então, eu tenho aqui, complete o quadro com as outras combinações entre toucas e sungas que Walter pode fazer. Então, observe aí o quadro com bastante atenção e preencha aí no seu livro, né? Então, como que eu posso fazer? Touca preta e sunga preta, touca preta e sunga listrada, touca preta e sunga verde, touca azul e sunga azul, touca azul e sunga preta. Vá observando a tabela, né? Eu observo a sunga e aqui junto com a touca, certo? Então, eu faço essa na direção aqui, né, dos objetos, da sunga e da touca. Então, a sunga listrada e a touca azul. A sunga verde, touca azul, certo? Aqui, ó, sunga vermelha, touca vermelha. Touca vermelha e a sunga azul, certo? Então, vá observando a tabela com bastante atenção, para você ir vendo aqui a direção onde está cada uma das peças e vá completando aí, tá? Nós já fizemos esse tipo de atividade antes, tá? Então, presta bastante atenção, porque eu posso estar escrevendo essas combinações, ou vocês vão ver no próximo slide que tem uma maneira mais fácil, né, de eu resolver essa questão. Observe aqui. Quantas são as opções de sunga? Então, olhem aqui, eu tenho azul, a listrada, verde, preta e vermelha. Então, eu tenho 5 opções de sunga. Quantas são as opções de touca? Tenho 3, azul, vermelha e preta. Então, eu posso fazer 5 vezes 3 e posso fazer 15 combinações possíveis. Se você quiser voltar lá na tabela e contar para ver se o resultado da tabela também é 15, né? Deve ser. E você vai ver, então, que essa atividade de combinação, através da multiplicação, ela fica muito mais fácil do que você ter que escrever todas as combinações possíveis.
Então, esta foi a nossa aula de matemática desta semana. Corrija tudo com muita atenção e, se tiver dúvida, mande para a professora as dúvidas que surgirem. Boa aula para vocês!